Olá, paz seja com todos. Graças a Deus que o Senhor marcou mais um encontro conosco aqui. Desta feita eu gostaria de ler em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Somente esse versículo que diz o seguinte: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Quando eu estava preparando essa mensagem, o título que eu dei foi Portas Fechadas para Jesus. Isso porque, quando a gente analisa esse texto, a gente percebe que trata-se de uma carta que Jesus mandou que o apóstolo João escrevesse para uma igreja chamada Laodiceia. Na verdade, foram 7 cartas, cada carta dirigida a uma igreja em uma cidade. Em todas as cartas, com exceção de uma, o Senhor fez críticas. Somente a igreja de Filadélfia, que só recebeu do Senhor elogios. Nas outras todas, receberam críticas e elogios. Porém, na igreja de Laodiceia, ela só recebeu, infelizmente, críticas. Laodiceia foi uma cidade construída por volta do ano 300 a.C. Foi construída pelo imperador Antíoco. Ele tinha costume de construir cidades e colocar o nome da esposa dele, Laodice. A cidade era Laodiceia. E os arqueólogos já descobriram cerca de 5 cidades chamadas Laodiceia. Mas essa Laodiceia, ela fica na antiga Ásia Menor, hoje é a Turquia, uma região montanhosa, e ela se caracterizava por sua importância, pois estava num local onde havia encontro de estradas que levavam a Roma. Com base nisso, ela servia de entreposto, ela era uma cidade bancária, porque guardava-se riqueza para que depois se transportasse para Roma. Ela era uma cidade também reconhecida pela moda. Eles desenvolviam uma lã especial, uma lã preta, né, que produzia roupas especiais. Então a cidade de Laodiceia era conhecida pela moda e por essa lã. E era também uma cidade conhecida pelo desenvolvimento na área da medicina, pois eles desenvolveram a oftalmologia, né, os achados arqueológicos demonstram que eles desenvolveram muito bem a oftalmologia, de tal forma que um dos remédios que digamos, produzidos na cidade, chamado de pó frígio, era muito, tinha digamos, muita divulgação naquele momento histórico, porque era tido como, digamos, um creme milagroso que as pessoas passavam nos olhos e tinham a cura de muitos males. Pois bem, é preciso que a gente entenda que o Senhor está escrevendo para uma igreja. Ele não está escrevendo para pessoas descrentes, ele não escreve para pessoas que não o conhecem, ele escreve para uma igreja que está nascente, que estava localizada na cidade de Laodiceia e que recebe o nome da cidade, né? Porque naquele momento histórico a igreja recebia o nome da cidade, como a igreja de Éfeso, como a igreja da Galácia, como a igreja de Roma, como a igreja dos Tessalonicenses, como a igreja de Corinto. Ela recebia o nome da cidade e o Senhor manda que João escrevesse para aquela igreja. Mas a gente percebe que a carta, como eu já falei, recebe duras críticas, porque o Senhor diz: olha, vocês estão enriquecidos e pensam que isso é tudo. O Senhor diz: olha, eu aconselho de mim que compre ouro provado pelo fogo. Isso porque o Senhor quer dizer: olha, as obras que vocês praticam, vocês estão pensando que a riqueza, que a pujança que vocês encontram, ela significa ou simboliza a presença de Deus. Não, vocês são uma igreja vaidosa, uma igreja que perdeu a visão espiritual, e é preciso que vocês
né? Comprem de mim um colírio que abra os olhos espirituais. A igreja, a carta à Laodiceia, ela deixa muito bem caracterizada dois fenômenos para a gente. Que muitas vezes a religiosidade que nós estamos vivendo é uma religiosidade que não agrada a Deus. A gente pensa que agrada a Deus, mas não está agradando. E outra é que muitas vezes essa espiritualidade é morta. Ou seja, algumas igrejas, as pessoas costumam dizer, tudo que fala de Deus é de Deus. Esse texto deixa muito claro que nem tudo que fala de Deus é de Deus. Porque a forma de adorar a Deus não é como qualquer religião queira impor. A forma de adorar a Deus não é como eu quero. A forma de adorar a Deus é da sua forma própria. É como a própria Bíblia diz, é em espírito e em verdade. E aí, no versículo 20 que a gente lê, é que a Bíblia diz que Jesus fala, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Isso demonstra uma coisa, digamos, grave, que o Senhor estava de fora da igreja. Porque quem bate na porta de alguém está do lado de fora da casa. O Senhor Jesus estava do lado de fora da igreja, batendo e dizendo, eu quero entrar. Aquela igreja havia perdido a sua essência, a essência da espiritualidade, a essência da vida com Deus, e acreditavam que na riqueza, porque eram ricos, porque a cidade era muito rica, eles acreditavam que por isso agradavam a Deus. Mas o Senhor demonstrou que não. O Senhor demonstrou que, na verdade, ele estava do lado de fora da igreja. E isso é muito bom para nos lembrar que muitas vezes o Senhor está fora da nossa vida. A forma como vivemos, a forma como dedicamos o nosso tempo, faz com que o Senhor esteja fora da nossa vida. Muitas vezes a gente dedica tempo aos nossos estudos, dedica tempo, e tem que dedicar, mas todo o tempo no estudo, todo o tempo a um projeto pessoal, todo o tempo as coisas dessa vida, e esquece que nós temos uma vida eterna. Esquece que nós passaremos, que a gente vai passar, que todas as coisas são, digamos assim, passam, são efêmeras, passam com uma certa rapidez. E a gente esquece que o mais importante da nossa vida é a espiritualidade. Mas hoje o Senhor te chama a mim para um concerto. Chama para que a gente entenda que Ele quer, digamos, que a gente abra a porta. Quando Ele diz, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, está na relação de diferença entre ouvir e escutar. Entre ouvir ao Senhor e dar atenção a Ele. E olhar para aquilo que Ele está falando. E se dirigir e abrir a porta da sua vida e a porta do seu coração para o Senhor penetrar. O Senhor deseja que a gente viva uma espiritualidade da essência. Uma espiritualidade que agrade a Ele. Uma espiritualidade de todo o coração. E não algo exterior. E que a gente não fique pensando que só temos a Deus quando somos ricos ou quando recebemos bênçãos materiais. O Senhor quer que a gente se agrade por tudo que Ele nos deu. Se agrade da vida, né? Mesmo que eu não tenha a vida que eu quero, mas me agrade porque o Senhor me deu forças, porque o Senhor me deu sonhos, porque o Senhor me deu projeto, porque Ele tem me dado saúde, porque Ele tem me guardado com vida. É preciso que eu e você compreenda que o Senhor está à porta e bate. Cabe a nós se dirigir à porta e abrir para o Senhor entrar. Quando Ele entra, Ele muda a nossa vida. Ele transforma o nosso ser. Ele faz maravilha. Ele nos dá vida e vida com abundância. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém.